Eu quero lembrar para você que o propósito número 1 da vida de cada um de nós aqui é dar glória a Deus. Não é simplesmente no culto, quando a gente diz glória a Deus. Isso é bom, é legal que você responda com amém, glória a Deus, aleluia. Nós somos uma igreja espiritualmente vibrante. Amém? Então a gente vibra quando a igreja responde. Mas a nossa vida, o nosso dia a dia é para dar glória a Deus. Eu não sei qual é a sua vocação, mas se você tem vocação para ser um médico, um engenheiro, uma arquiteta, uma empresária, use isso para a glória de Deus. Permita que Deus use isso na sua vida para glorificar o nome dEle, para ser testemunho para a vida das pessoas que estão à sua volta, que elas vejam Jesus através de você e o nome dEle seja glorificado. Amém, gente? E eu quero ministrar hoje. Eu quero começar lendo aqui um versículo que não está aqui no meu esboço. Não está aqui no meu esboço, mas eu quero ler para você Efésios capítulo 1. Porque aqui você vai entender, já começar a entender junto comigo, sobre o propósito pessoal que Deus tem para você. Há um propósito genérico, que é para a igreja ser bem-sucedida, para a igreja ser próspera, para nós sermos curados. São propósitos genéricos, é para todo mundo. Mas há um propósito feito por Deus para você. Para você. Não tente entender com o racional, mas desde o primeiro homem, o primeiro ser humano criado, desde Adão e Eva, até os dias de hoje e até o dia da segunda vinda de Jesus, sobre a face da terra já passaram e ainda vão passar um somatório de bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Mas Deus pensa a respeito de cada uma dessas bilhões de pessoas individualmente. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus não olha para você e vê você como uma muvuca, uma multidão, e você é mais um no meio. Você não é uma peça substituível numa engrenagem. Você é um filho amado. Você não é uma peça substituível numa engrenagem chamada igreja. Você é um filho amado no reino de Deus. Amém, gente? E aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo começa dizendo assim: antes da fundação do mundo, olha só, presta sua atenção, antes de mundo existir, antes de universo existir, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando você vê isso aqui, Paulo está dizendo, Deus tem um propósito para cada um de nós. Você não é uma formiga no formigueiro. Entenda isso, se uma formiga no formigueiro morre, é colocada uma outra no lugar dela, e o formigueiro continua. As formigas não param e ficam chorando, aquela formiga que morreu, que desapareceu, que sumiu. Não. Entra uma outra e o serviço continua. Você não é uma formiga no meio de um formigueiro. Você é um filho, uma filha amado, uma filha amada. Amém? E Deus tem um propósito para a sua vida. Queria que você colocasse uma das suas mãos sobre o seu coração e dissesse: Deus tem um propósito para a minha vida. Faça uma oração comigo agora e diga: Senhor, revela a mim mais e mais do teu propósito para a minha vida. Aleluia. Você pode levantar agora uma das suas mãos e dizer: nessa noite, mais uma vez a palavra de Deus, ela vai causar em mim uma transformação, uma bênção gigantesca, e eu não sairei desse lugar do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém? Aleluia. O título dessa série é Nascidos e Chamados com um Propósito.
E eu quero começar vendo com você um versículo aqui. A gente já começou vendo um outro versículo em Efésios, mas eu quero ver com você aqui, Gênesis 1:3. Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Tem gente que diz que isso aqui aponta para o Big Bang. Eu não sei se aponta para o Big Bang. E na verdade você tem que entender o seguinte: a Bíblia não foi escrita para explicar a criação do mundo para ninguém. A Bíblia não foi escrita com um objetivo científico. A Bíblia foi escrita com um objetivo espiritual, de nós entendermos que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. E nada do que foi criado sem Ele viria a existir. Então você e eu não somos fruto de coincidência. O universo não é fruto de coincidência. Nós somos fruto de um propósito. Gente, isso você tem que botar isso na sua cachola, botar no seu coração. O mundo não é fruto de acaso. Eu sei que tem muito crente que acredita em evolução, mas eu quero que você entenda que se nós pensarmos no mundo em termos de evolução, o mundo na verdade não está evoluindo, está involuindo. Involuindo, indo de mal para pior, e não evoluindo. E nós precisamos entender que você não é fruto do acaso. Deus tem propósito, e eu quero mostrar esse propósito indo agora do maior para o menor, até chegar em você. Dá uma olhada nesse slide aqui. Isso aqui é uma galáxia. Que galáxia é essa? Essa é a galáxia mais próxima da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Essa é uma galáxia que está na nossa vizinhança, logo ali, a galáxia de Andrômeda. Ela está a 25.537.000 anos-luz, logo ali. Quer dizer, um ano-luz é um ano viajando na velocidade da luz. Para chegar em Andrômeda, você precisaria viajar durante 25.537.000 anos-luz para chegar lá. Para quem acredita em ET, se é que em Andrômeda tem vida, para vir aqui, o ET precisaria de uma nave com combustível suficiente para viajar 25.537.000 anos-luz e chegar aqui. Chegando aqui, é bom pensar em ficar, porque para voltar, desanima, não desanima, gente? Se sobreviver a 25 milhões de anos-luz, é complicado, é complicado. Mas essa é a galáxia mais próxima. A nossa galáxia é essa aqui, ó, a Via Láctea. É a mais bonita das galáxias, é a mais linda das galáxias. Não precisava ser bonita, não precisava ser bonita. Nada precisava ser bonito. Deus criou tudo com ciência e arte. Por isso a beleza existe. Não precisava, mas Deus criou porque Deus é um artista. Deus é demais. E essa é a galáxia onde a gente vive, onde está o planeta Terra. E aonde está o planeta Terra aqui nessa galáxia? Ele fica mais ou menos por aqui, ó. Não, volta. Está mais ou menos por aqui, ó. Está mais ou menos por aqui. Aqui no centro da galáxia é um centro de altas tempestades cósmicas. Ali nada sobrevive. Então a vida não teria condições de existir no centro, próximo do centro. Então nós estamos aqui para a periferia da galáxia, onde existe uma calma. Existe uma calma. Ou seja, você morava longe, se esforçou, está mudando a barra, continua morando na periferia. Tem jeito de escapar disso. Tem jeito. Você não vai para o Japão, você vai continuar na Terra. Na Terra está na periferia. Dá uma olhada agora no sistema solar. Dentro dessa galáxia tem vários sistemas solares. Esse aqui é o nosso. Nós estamos nesse, diante de uma estrela
igreja tem estrelas muito maiores do que o Sol. Se nós estivéssemos, o nosso planeta estivesse diante de uma estrela de sexta grandeza ou de quarta grandeza, não existiria vida, porque uma estrela de sexta grandeza ou de quarta grandeza emite um tipo de luz diferente, ondas de luz diferentes das ondas de luz que a estrela de quinta grandeza, o Sol, emite para nós, e são exatamente as faixas de luz que nós precisamos, que propicia existir vida. Que coincidência, hein, gente? Que coincidência. Quando você começa a ver esse somatório daquilo que muita gente pensa ser coincidência, matematicamente a coincidência vai sumindo e vai entrando o propósito. Amém, gente? Veja só o seguinte: se de repente saísse uma notícia e você descobrisse que eu ganhei na Mega Sena 20 vezes seguidas, você acreditaria em coincidência ou acreditaria que eu tinha uma mutreta com alguém da Caixa Econômica? Possibilidade Agora, a possibilidade de alguém ganhar 20 vezes seguidas na Mega Sena, a probabilidade matemática é maior do que o universo, do que a probabilidade do universo ter vindo a existir por um acaso. Matematicamente, não é uma questão de acreditar ou não acreditar na Bíblia, é uma questão de acreditar na matemática, é um fato matemático. Amém, gente? Nós somos o terceiro planeta do Sol para fora. Aqui nesse meu slide tem até ainda Plutão. Plutão já não é mais considerado nem planeta. E eu não sei por quê, porque dizem que é um planeta anão, mas anão agora não pode ser planeta. Qual é o problema disso, meu Deus do céu? Já descobriram mais outros 2 planetas, Ceres, e o outro esqueci o nome agora, mas é Eli alguma coisa. Mas quer dizer, coitado do Plutão, mas exclui Plutão. Quando você olha para isso aqui, nós somos o terceiro. Nós estamos na distância certa, porque se nós estivéssemos mais para frente, torrava, se tivesse mais para trás, congelava. E nós estamos no lugar certo, aonde a coisa tem que estar. E mais, você sabe que no espaço tem cometa, tem um montão de coisa, meteoro voando para tudo quanto é lado. Por que não cai tudo aqui na Terra? Por que esse número é maior? Porque depois da Terra tem Marte, depois de Marte tem Júpiter, e Júpiter é o maior dos planetas. Embora Júpiter seja um planeta gasoso, não significa que ele é só formato de gás. Significa que ele tem massa, e a massa de Júpiter é muito maior do que a da Terra. Então a força gravitacional de Júpiter é muito grande, e quando passa um treco desse que iria colidir com a Terra, é desviado e vai para Júpiter. Júpiter é o nosso escudo galáctico. Guerra nas Estrelas. Pois é o nosso escudo galáctico, é Júpiter que atrai essas coisas para ele e não cai aqui. Quando você olha para a Terra, ela está no lugar certo. E mais, a Terra tem 3 camadas, né? Crosta, manto e núcleo. O manto é formado de magma, a crosta é rocha. Essa crosta tem a espessura certa, porque se fosse maior, a força gravitacional seria maior e muitas plantas não conseguiriam brotar e a gente morria de fome. Se fosse menor, nós teríamos terremoto todo dia e de repente a sua bela casa no condomínio da Barra da Tijuca ia para o buraco, junto com aquela turma lá do Antigo Testamento, que a terra abriu e foi todo mundo engolido. Você está entendendo que tudo isso vai tirando a questão da coincidência e vai mostrando que é a propósito? Dá uma olhada só nesse outro slide aqui. Isso aqui é Júpiter. Bonito pra caramba, né? Lindo. Não precisava ser bonito, mas porque Deus criou tudo com ciência, mas também criou tudo com arte, com sabedoria e com arte. Você pode achar esse aqui o planeta mais lindo, mas dá só uma olhada, tem gente que já gosta desse outro aqui, ó, Saturno. A Rita Lee fez uma música, né? Por você vou até os anéis de Saturno. Oh, coisa charmosa. Vou até os anéis de Saturno para você. O cara não vai, claro que ele não vai até os anéis de Saturno, mas ele fala isso porque ele quer conquistar.
né? E Saturno sem os anéis seria um planeta sem graça. Mas Deus colocou os anéis. Tem gente que quando tem a oportunidade de olhar numa luneta quer ver Saturno. Maravilha, beleza. Mas tem gente que já não gosta tanto de Saturno, gosta mais da Lua. Olha lá, Denise é uma que adora a Lua. Toda vez que a gente sai de noite, está no carro, Avenida das Américas, céu limpo, ela começa a procurar. Olha lá a Lua, tá linda, tá linda. Quem é que gosta da Lua? Um bando de lunático. Tudo lunático, apaixonado pela Lua. Muito legal a Lua. Tudo isso é muito lindo, mas dá uma olhada agora na Terra. Gente, o nosso planeta é o mais lindo de todos. E é incrível que esse planeta tem essas características propícias à vida que nenhum outro planeta, nem nessa galáxia e nem em nenhuma outra que já se pesquisou até hoje, nenhum outro tem essas condições que a Terra tem. Por quê? Porque tudo isso foi criado com um propósito. Olha essa outra imagem da Terra aqui. Você está reparando que a imagem aqui no contorno da Terra parece meio borrada? Não parece ter meio fora de foco? A margem? Aquilo ali, aquela camadinha que parece fora de foco é a nossa atmosfera. Essa atmosfera, vários outros planetas têm atmosferas, mas são atmosferas tóxicas. A nossa atmosfera, ela tem dois gases principais: oxigênio, nitrogênio. Numa proporção exata, tem muito mais nitrogênio do que oxigênio, mas numa proporção exata, para que a gente nem sufoque por falta de oxigênio e nem saia queimando por aí por excesso de oxigênio, porque oxigênio é combustão, é combustível, provoca combustão. Se tivesse oxigênio demais, de vez em quando tinha coisa pegando fogo, inclusive gente, e de repente no culto você dava uma respirada mais funda, queimava mais um que foi, queimou. Oh Jesus, a Bíblia nem ia falar do fogo do céu, desceu o fogo do céu, não, queimou, né? Se tivesse de menos, você ia sufocar. Mas tem nitrogênio, que é um gás neutro, que não faz nem mal, nem bem. Por quê? Porque Deus criou tudo isso com propósito. Mas quando você olha para tudo isso, a Terra é linda, a atmosfera, água suficiente, tudo é maravilhoso. Deus criou esse universo com uma coisa chamada constantes universais. São 26 constantes universais. No momento em que Deus disse, haja, e começou a ser criado o universo, no mesmo instante, essas 26 e outras constantes da física vieram a existir. Quais são essas constantes? Eu posso citar algumas para vocês. Força da gravidade é constante aqui, em qualquer outro planeta ou em qualquer outra galáxia. A força da gravidade, força nuclear forte que mantém os átomos unidos, mas tem a força nuclear fraca que possibilita os elétrons de pularem de uma camada para outra, para se unir com outros átomos e formar outras substâncias. Você tem força magnética, são 26. Se uma dessas 26 constantes, que são constantes porque elas são constantes, não muda. Se uma mudasse em 0,001%, o universo inteiro colapsaria. Para imaginar isso. Tudo matematicamente calculado de uma forma exata, porque tudo foi criado com propósito. Com propósito. Agora, Deus criou tudo isso. Lindo, maravilhoso, mas depois de criar tudo isso, todo o universo, as constantes universais e tudo mais, preparou tudo, agora Deus coloca a cereja do bolo. E Deus finalmente cria o ser humano. Olha só o que diz aqui em Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, e aqui é registrado uma conversa entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, dizendo: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem com um propósito. E pelo que nós vimos aqui em Efésios, esse propósito já estava estabelecido antes de Deus dizer: haja luz. Pare para pensar nisso. Antes de Deus dizer: haja luz, Ele já estava pensando em você. Na mente dele já havia um pensamento de propósito para você. Você não é uma formiga no formigueiro. Antes da fundação do mundo, Deus já pensava: Guga, eu tenho um propósito para você. Jorge Dalton, eu tenho um propósito para você. Maurício Fragali, propósito para você. Alexandre, propósito para você. Rubinho, propósito para você. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Para cada um, Bianca, tem um propósito para você. Antes de sequer dizer haja luz, no coração e na mente de Deus já havia um pensamento a nosso respeito. Pare para pensar no quanto Deus te valoriza, o quanto Deus te ama, antes de qualquer coisa. E tudo que Ele criou pensando em você. Ele foi criando tudo de maneira que uma coisa desse propósito para a próxima. E tudo se conecta de um jeito, e depois no final Ele coloca a cereja do bolo, que é a criação do ser humano. Tudo foi criado para sustentar a nossa vida nesse planeta. Amém, gente? Tudo foi criado com um propósito. Salmo 139, dos versículos 1 ao 18, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Para mim é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Uau! Agora amém, dê uma salva de palmas ao Senhor. Agora dá uma olhada aqui em Jeremias 29. Jeremias 29, 11. Agora Deus vai explicar para nós que pensamentos são esses que o salmista estava falando. Pensamentos que ele diz: cara, você está pensando em mim, Deus? É maravilhoso demais para mim, para entender esse negócio. Você já me conhece cada fibra do meu ser. Eu ainda era uma criatura informe, era um amontoado de células, ainda lá no útero da minha mãe, e você já me conhecia. Eu não sei nem o que eu vou tomar no café de amanhã, mas você já conhece todos os meus dias, estão escritos no teu livro, no livro da vida. Agora Deus explica que pensamentos são esses. Jeremias 29, 11. Eu, o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito,
diz o Senhor. São pensamentos de paz, de shalom. Shalom é paz por dentro, paz por fora, prosperidade, vida abundante, cura, alegria, família abençoada. São conceitos embutidos, são pensamentos de shalom e não de mal. E são pensamentos para dar a vocês o fim ou o futuro que vocês desejam. Acho que merece mais uma salva de palmas para o Senhor, hein? Porque Ele é bom demais. Porque Deus é bom demais. Gente, quando você olha para a Bíblia, é muito fácil ver que cada personagem bíblico teve uma vida com propósito. Cada um deles. Dá uma olhada, por exemplo, na vida de Abraão. Quem era Abraão? O que Abraão tinha de especial para Deus olhar para ele e falar assim: através de você, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus criou Abraão com um propósito, como criou você com um propósito. Sabe, nós somos herança de Abraão. Nós somos descendência espiritual de Abraão. Então é preciso que nós entendamos que Deus chamou Abraão por um motivo, porque tinha para ele um propósito. E o propósito que Deus tinha para Abraão incluía a mim e a você. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? O propósito de Deus para Abraão, a quem não conheci na carne, incluía a mim. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: incluía você. Aleluia! Dá uma olhada na vida de Moisés. Dá uma olhada na vida de Moisés. Moisés nasceu num tempo em que Faraó tinha dado uma ordem para as duas parteiras que faziam nascer, ajudavam a nascer os filhos das hebreias no Egito, e dá uma ordem para essas meninas: Sifrá e Puá. Puá é até nome de água mineral, né, gente? Pegou as duas e disse: olha, vocês são as parteiras das mulheres hebreias. Quando nascer menino, quando o neném for de sexo masculino, tem que matar. E elas não tinham coragem para isso. Deus tocou no coração delas, elas não matavam as crianças. Faraó chamou as duas: o que está acontecendo? E elas falaram: as hebreias são muito fortes, elas têm um parto muito rápido, e quando a gente chega, elas já vazaram com a criança. Aí Faraó mudou a ordem. Então agora a própria mãe está encarregada de liquidar o filho de sexo masculino. Aí nasce Moisés. A mãe se esconde pelo tempo que deu. Chegou um momento que não dava mais para esconder. Pegou o menino, botou num cesto. E é interessante que no hebraico essa palavra cesto é caixão. Botou o garoto é a mesma palavra que fala do ataúde onde colocaram José. Quando o povo saiu do Egito, levaram o corpo de José num ataúde para ser enterrado em Israel. Ele havia pedido isso, foi o último pedido da vida de José. E é a mesma palavra. Ela bota o menino naquele cesto que representa, na verdade, um ataúde, um caixão. O rio Nilo não é um rio de grande correnteza. Começou a andar, e a irmã mais velha de Moisés, Miriam, vai acompanhando pela beira. Quando chega lá na frente, numa pequena praia, está tomando banho a filha de Faraó com as suas servas. Piscinão do Cairo. Está lá a filha do Faraó no piscinão do Cairo, tomando banho. Ela vê, ouve um barulho, manda as servas verem, vê que é um bebê, traz para mim, agora é meu filho. Mas aí ela pensa: caramba, como é que eu vou amamentar essa criança? Vem a irmã de Moisés, fala: eu conheço uma mulher que pode dar de mamar ao seu filho. Aí ela dá uma ordem para a irmã de Moisés: vá buscar essa mulher. Quando a mulher chega, ela vira para a mãe de Moisés e diz: olha, a partir de hoje você tem a responsabilidade de amamentar esse garoto. Eu vou te pagar uma grana todo mês para você amamentar esse garoto. Aí olha só, o Faraó, que deu a ordem para matar Moisés, estava agora bancando a mãe de Moisés para amamentar o próprio filho. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Aos 40 anos, Moisés mata um egípcio, porque ele tem a consciência de que ele é um hebreu. Vê um egípcio maltratando um hebreu, mata o hebreu, dá ruim para ele, ele mete o pé, e a Bíblia diz que ele foi morar na parte de trás do deserto. Na Bíblia em português não fala assim, mas na Bíblia em inglês fala que ele foi morar na parte de trás do deserto. Gente, a parte da frente do deserto é ruim.
Os fundos, onde é que você mora? Eu moro nos fundos do deserto. É ruim demais. E durante 40 anos, ele ficou pastoreando as ovelhas do sogro. Não eram ovelhas dele. Imagina esse cara que foi nascido e criado dentro do... Nascido não, mas criado dentro do palácio de Faraó, para ser um príncipe, para ser um general, agora criando ovelhas que nem eram dele. Todo dia de manhã, Moisés acordava, saía daquela tenda, espreguiçava e ouvia: Moisés, que ódio dessa ovelha, cala a boca, ovelha, que ódio da ovelha. Aí um dia ele está pastoreando as ovelhas, ele vê lá uma árvore, um arbusto pegando fogo, aproxima e Deus fala com ele de um propósito. Não importa por que caminhos, e ainda que pareça que demore, Deus tem um propósito para você, e você precisa manter acesa a chama da fé no seu coração, de que você não está no mundo a passeio, e ainda que você tenha tido muitas decepções e fracassos na vida, se você se posicionar em fé, você vai entrar nesse propósito, você vai chegar lá. Dá uma olhada na vida de José. Caramba, escravo, filho de escravos, neto de escravos, não tinha currículo, mas Deus disse para ele: Josué, eu tenho um propósito para você, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés não foi bem sucedido porque ele tinha ciência, conhecimento, estratégia. Ele foi bem sucedido porque Deus era com ele. Deus é contigo, Deus tem propósito para você. Dá uma olhada na vida de Gideão. Gideão, ele viveu numa época em que os midianitas invadiam a terra de Israel, na época da colheita, e quando eles chegavam, eles levavam o máximo que eles podiam, deixavam Israel com o resto. Então alguns caras iam no campo antes da época da colheita, para colher trigo, milho, e iam malhar o trigo numa caverna. Gideão, com medo dos midianitas, está malhando o trigo dentro de uma caverna, aparece um anjo e diz para ele: vai nessa tua força, homem valente. O cara estava cheio de medo. Vai nessa tua força, homem valente. Eu imagino esse diálogo de Gideão com o anjo, dizendo: ô seu anjo, o senhor veio no endereço errado, pegou o CEP errado, o CPF errado, está falando com a pessoa errada. Deixa eu explicar para o senhor o que é isso aqui. Esse lugar onde a gente está aqui é Israel. Israel é o menor país. De todas as nações que tem aqui à volta, Israel é o menor. Nessa nação que é a menor, são 12 tribos, a minha família é da tribo que é a menor. Dessa tribo que é a menor, a minha família é a menor. E nessa família que é a menor, eu sou o menor. Então, se o mundo fizer fila, eu sou o último da fila. Aí o anjo insiste: vai nessa tua força, homem valente. E fez de Gideão um general campeão vitorioso sobre o exército midianita. Por quê? Porque Deus tinha para ele um propósito. Dá uma olhada na vida de Esther. Esther era uma jovem que era escrava na Pérsia. Aí o rei, do nada, teve lá um problema qualquer, dispensou a rainha, separou da rainha, mandou a rainha embora e abriu um concurso, Miss Pérsia. Alguém escreveu Esther. Esther foi lá, ganhou o concurso, ele escolheu a ela para ser a nova rainha. Vai agora o tio dela, Mordecai, chega para ela e diz, primo dela, Mordecai, e diz para ela: Estherzinha, você precisa falar com o rei, porque tem um ministro aí que está bolando o nosso extermínio. Já mandou construir uma forca gigantesca que tem quase 40 metros de altura, para matar o nosso povo, para liquidar com os hebreus. Você pode falar com o rei. Esther disse: de jeito nenhum, ninguém pode falar com o rei, nem eu, a não ser que o rei estenda o cetro. Senão, a pessoa chega já falando, é pena de morte. Esther, olha o que o primo diz para ela: Esther, quem sabe não foi para esse propósito que você nasceu. Aí ela pede, meu primo então pede para o povo orar. Eu vou lá, e que se dane o avião, eu vou lá, vou falar com ele. Pede para o povo orar. Ela vai e, morrendo de medo, entra diante do rei. Nem falou nada.
O rei olhou para ela olhou para o rei olhou para ela olhou para o rei olhou para ela e falou: Estherzinha, minha tchutchuca, fala o que tu queres que eu mando buscar a lua para você. Fala o que você quer que eu te dou. Resultado disso, o cara que estava bolando destruir os hebreus, que mandou construir uma forca de quase 40 metros de altura, foi enforcado na própria forca que ele mandou construir. Porque quando Deus é por nós, a pergunta é: quem será contra nós? Não importa que já tramaram contra você, que já te derrubaram aqui ou ali, porque Deus tem para você um propósito. Deus tem para você um propósito. Cara, dê uma olhada na vida de Ruth. Ruth era uma moabita. Os moabitas eram um povo amaldiçoado, estavam debaixo de maldição, uma maldição que Deus impetrou contra os moabitas. Aí Ruth passa por uma tragédia. Ela fica viúva, a sogra fica viúva, a cunhada fica viúva, e mulher sem marido naquele tempo era uma pessoa completamente desprovida de sustento, de proteção. Aí a sogra fala para ela: Ruth, para a gente não morrer de fome, vai lá no campo de Boaz e vê o que você pode catar, porque em Israel havia uma lei. Na lei de Moisés tem o seguinte: na época da colheita, os trabalhadores iam colher o milho, por exemplo, e de vez em quando uma espiga daquela escorregava, caía no chão. A lei de Moisés diz: a espiga que caiu no chão não pode pegar. Por quê? Porque depois dos trabalhadores vêm os desvalidos, os pobres, os mendigos, e eles têm autorização pela lei de Moisés para entrar no campo e pegar a xepa, pegar o que caiu no chão. Então está lá Ruth esperando acabar a colheita. Quando acabou, liberou para entrar, ela entra. Quando ela entra e começa a catar milho daqui, milho dali, o Boaz está montado, olhando para o campo. Aí manda chamar o capataz: ô capataz, vem cá, quem é aquela gata que está ali? Ah, aquela ali é uma moabita que está ali. Manda chamar que eu quero conversar com ela. Vem. Sabe-se lá o que Ruth estava pensando. Se aproximou de Boaz, que era simplesmente o homem mais rico de Israel. Ela se aproxima, ele desce da montaria, olha para ela: um prazer, como é seu nome? Ruth, prazer em conhecê-la. Já tem algum programa para hoje à noite? Quem sabe, em vez de ficar catando aí essas sobras, pode ir lá em casa, vamos comer uns pães asmos, uma coisa assim. No final das contas, casaram, e Ruth, que veio de um povo amaldiçoado, se tornou a bisavó do rei Davi, da onde vem a descendência de Jesus. Porque Deus tinha para ela um propósito. Você está começando a entender que você não está no mundo a passeio, porque tudo isso aconteceu como exemplo para nós. É exemplo para nós. Dá uma olhada nesses personagens todos. Vai no Novo Testamento, vê Maria, uma jovem de 14, 15, 16 anos. Deus aparece para ela através de um anjo e fala: você vai ser mãe do Salvador. Como é que vai se realizar isso comigo? Deus tem um propósito para você, Maria. Você é bem-aventurada entre as mulheres. Deus te escolheu, Deus te chamou, e você vai ser mãe do Salvador, você vai ser mãe de Jesus. Dá uma olhada na vida de Pedro e na vida de João. Pedro era o discípulo bocudo, falava pelos cotovelos. E João, leia os 4 evangelhos, você não vai ver João dizer uma palavra. Sujeito quieto e calado, não falava nada. Falador, o outro na dele. Deus tinha propósito para a vida dos dois. Dá uma olhada para a vida de Jesus. Jesus veio ao mundo com um propósito: morrer por mim e por você, ser o nosso Salvador. Se manteve fiel até o final, porque ele sabia que havia um propósito, e ele já visualizava o propósito para a nossa própria vida. Agora veja o seguinte: o mundo está num momento em que Jesus, não tenha dúvida disso, Jesus está às portas. A qualquer momento Jesus vai vir arrebatar a igreja. A qualquer momento o mundo vai indo cada vez mais ladeira abaixo, e a igreja, porque tem um propósito, ela sempre vai ladeira acima, nunca ladeira abaixo.
Mas nem toda a igreja tem provado essa ascensão. Por quê? Por quê? A pergunta é essa, por quê? Simples, não bastasse o diabo para perturbar, a igreja combate a própria igreja. A igreja combate a própria igreja. As duas grandes bases da nova aliança, que são a graça e a fé, são justamente as duas doutrinas mais combatidas pela própria igreja. Incrível isso! A igreja está necessitada de uma nova injeção de fé, de uma fé que seja consistente, inteligente, uma fé espiritual. Infelizmente tem muita tolice rolando por aí, sendo chamado de fé. Tem muito misticismo hoje na igreja. A igreja hoje é uma igreja sincrética. Eu, quando me converti, a igreja tinha medo do sincretismo religioso. Quando a gente falava em se juntar, as igrejas se juntarem, se falava em ecumenismo, as pessoas pensavam, não, é porta para o sincretismo. O ecumenismo não aconteceu e o sincretismo entrou dentro da igreja. E a fé genuína, ela é rara hoje em dia. É rara, porque o pessoal substituiu a genuína fé por misticismo. E nós precisamos de uma injeção de fé genuína. A igreja do Senhor Jesus precisa de fé genuína. Gente, o apóstolo Paulo declarou na sua segunda epístola a Timóteo que no fim dos tempos a sociedade se tornaria cada vez mais corrompida. Já li esse texto várias vezes aqui. Vou mostrar para você que 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo diz o seguinte: saiba, porém, disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, tendo forma de religiosidade, tendo forma de aparência de ser caráter divino, negando-lhe, entretanto, o poder. Timóteo, foge desses aí. Foge desses caras. Foge daqueles que estão em divisão. Foge daqueles que estão em contendas. Foge daqueles que estão fazendo a obra de Deus com o objetivo de grana. Foge daqueles que estão fazendo a obra de Deus com o objetivo de prestígio, com o objetivo de ter mais seguidores no Instagram, na internet, no YouTube. Foge destes. Foge dessa turma. Foge desses. É preciso que a gente tenha um entendimento de que diante de um quadro como esse, diante do mal, diante das obras do inferno prevalecendo cada vez mais, Deus apresenta para nós um recurso para que nós andemos em vitória, para que nós vivamos uma vida vitoriosa. Qual é esse recurso? A nossa fé. A nossa fé. 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Então é importante demais você conhecer a sua nova identidade em Cristo. É importante demais você ir à palavra, estudar a palavra para conhecer quem Deus realmente é. Se você está perdido nesse estudo, eu vou te facilitar a vida. Vá ainda hoje e comece a ler os 4 evangelhos. Comece a observar Jesus falando e agindo. Quando você observar Jesus falando e agindo, você vai começar a entender quem Deus é. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então Deus eu não consigo ver, mas eu consigo entender Deus através de Jesus, porque Ele se tornou visível. Ele se tornou carne, Ele se tornou atuante nesse mundo, não simplesmente através de milagres do tipo de Gênesis, onde Deus estava presente, mas ninguém via, mas o Deus presente, transformando água em vinho, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Então basta você ler e ver Jesus em ação, e você vai começar a entender quem Deus é. E você precisa entender quem você é, a sua nova identidade em Cristo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: em Cristo, a minha vida tem propósito. Aleluia. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: em Cristo a tua vida tem propósito, meu irmão.
Eu quero que você que está acompanhando pela internet, preste bem atenção no que eu quero te falar agora. De vez em quando, as pessoas que acompanham pela internet, de vez em quando no YouTube, tem um espaço para botar comentários. Muita gente ali pede oração, muita gente ali elogia o culto, mas tem muita gente que coloca ali a sua dor. Olha, eu queria que vocês orassem por isso, por aquilo outro. E nós temos um pessoal que acompanha pela internet, essa igreja virtual, e que ora por esses pedidos de oração. Mas muitas vezes a pessoa coloca ali: hoje estou assistindo esse culto como última chance que eu estou dando para a vida. E se esse culto não mudar a minha vida, depois do culto eu vou me suicidar. Mais de uma vez a gente já viu isso. Eu quero dizer para você que de repente está desesperançoso, está desesperado. Para você que está aí sofrendo, para você que está angustiado ou angustiada, que está com um nó na sua vida que você não sabe como desfazer, não faça nenhuma bobagem, porque Deus tem propósito para a tua vida. Deixa eu te dizer a verdade: o diabo tentou esconder esse propósito de você até agora, por isso bateu a desesperança, por isso bateu o desespero, por isso bateu a angústia, por isso bateu a depressão, por isso bateu o pensamento de suicídio. Não faça isso, porque você está ouvindo essa palavra para entender que Deus tem milagre para você, que Deus tem propósito para você e que Ele te ama incondicionalmente. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, seja abençoado. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui na direção do telão, porque embora a câmera esteja lá por trás, mas as pessoas estão assistindo por uma tela. Estenda uma das suas mãos nessa direção e ore comigo agora, em nome de Jesus. Todo pensamento que se eleva acima do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, pensamento de mal, pensamento de suicídio, pensamento de morte, pensamento de fracasso, pensamento de menos-valia, pensamento depressivo, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos o milagre de Deus se manifestando na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Nós declaramos libertação de toda a cadeia mental e emocional. Nós declaramos libertação de todo pensamento que vai contrário à palavra de Deus. E nós declaramos paz, shalom, 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 paz sobre essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cara, então, sabendo que a tua vida tem propósito, eu quero falar para você de 12 pontos. 12 pontos importantes para você viver o propósito de Deus. Pastor, mas já são 15 para as 8. Eu vou falar os 12. Eu vou falar os 12. São 12 pontos. Primeiro deles, pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias. Circunstâncias raramente nos são favoráveis. Geralmente são desfavoráveis. Você comenta com alguém um projeto de vida, a primeira coisa que a pessoa começa a comentar com você é sobre as circunstâncias desfavoráveis. Cara, o seu projeto é muito lindo, mas olha o preço do dólar, olha como é que está o governo, olha a inflação, olha isso. Eu entendo que existe muitas vezes uma boa vontade de querer te alertar, para você agir com ponderação e sabedoria, mas muitas vezes, em vez de agir com sabedoria, você se recolhe, dá marcha ré. Pare de olhar para as circunstâncias, olhe para dentro do seu coração, olhe para a palavra, olhe para Jesus, e Ele vai te mostrar como cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Segundo lugar, segunda coisa, pare de duvidar e questionar, dê crédito pleno à palavra de Deus. Pare de duvidar da palavra. Você sabe que existem dois tipos de questionamento: um que expressa dúvida e outro que expressa incredulidade. Um anjo apareceu para o pai de João Batista, aquele que viria a ser o pai de João Batista, que era um sacerdote, e disse para ele: olha, tua mulher vai engravidar. E ele expressou uma dúvida que expressava na verdade incredulidade. Pô, mas como é que isso vai acontecer? Eu já sou um homem velho, minha mulher já é estéril desde a juventude. Você não está acreditando, está duvidando? Vai ficar mudo. Ficou mudo durante 9 meses. Por
que o anjo fez ele ficar mudo durante 9 meses? Para não falar mais incredulidade e estragar o plano todo. Então fica quieto, de boca fechada, não pode falar durante 9 meses. Mas o mesmo anjo apareceu para Maria e disse para ela: você vai engravidar do Salvador. E ela perguntou: mas como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Cara, é uma dúvida legítima. Você não se relaciona, é virgem, não se relaciona nunca com homem algum. O Espírito Santo virá sobre você, vai produzir um grande milagre na tua vida, Maria. Você é bem-aventurada entre as mulheres. Então, pare de questionar. E se você tiver que ter dúvida, tenha dúvida. Dúvida é saudável, gente. Ter dúvida é saudável. Cara, eu quero entender a palavra. Eu quero entender melhor o que diz a palavra. Então, cara, me esclarece a minha dúvida. Eu vou perguntar para quem que eu vou perguntar a minha dúvida teológica? Ah, já sei. Pastor Jorge Daltro. É o teólogo de plantão da nova igreja. Sabe tudo. Sabe tudo. Não venha para mim não, vai para ele. Terceira coisa. Pare de gemer, de chorar e reclamar. Pare de gemer, chorar e reclamar. O povo de Deus é treinado para ficar gemendo e chorando. Onde é que já se viu isso? Tem que gemer, tem que chorar. Quer a bênção? Tem que gemer. Até música tem para esse negócio. Geme e chora. Meu Deus do céu. Você quer a bênção? Vai chorando, geme, chora. Tá, chora. Tu quer? Para com isso. Para com isso. Não tem choro ou gemido que vai fazer se mobilizar. O que mobiliza a Deus não é choro, não é gemido. O que mobiliza a Deus é fé. Fé, creia. Creia. Ainda que você esteja chorando, porque os que semeiam com lágrimas, colhem com alegria. Mas não é só a lágrima, tem que ter a fé. Creia, amém? Quarta coisa, pare de se rebaixar aos padrões do mundo. Pare de se rebaixar aos padrões do mundo. Sabe que de vez em quando tem gente que vem para mim para reclamar da igreja. Eu falo: não me procure para reclamar. Eu não sou o SAC da igreja, Serviço de Atendimento ao Cristão. Não sou eu. Procura a Carla Calabria. Ela vai te atender com a sandália havaiana na mão já. Presta sua atenção numa coisa. A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu fiquei chocado. Foi uma reunião, uma festa do pessoal do grupo de conexão. Teve gente lá que se excedeu, bebeu pra caramba, ficou meio bêbado além da conta. Meu pastor, como é que o senhor permite uma coisa dessa? Te pergunto uma coisa. A Bíblia em algum lugar diz que nós não podemos definitivamente beber, que tem que ser abstêmio? Que silêncio. A pessoa não sabe responder. E eu vou responder para você: não tem lugar nenhum na Bíblia que diga que o crente não pode beber. Jesus tomava vinho. Jesus chegou a ser acusado pelos fariseus de beberrão. Ninguém que só bebe água vai ser acusado de beberrão. É óbvio que Jesus não era beberrão. Jesus nunca, ninguém jamais viu Jesus bêbado. Claro, óbvio. Mas a Bíblia não advoga dizendo: não, tem que ser abstêmio. O que você precisa de... A Bíblia, inclusive, no livro de Provérbios, descreve um quadro de alcoolismo, dizendo que aquilo ali é uma desgraça, terror. O que você precisa ter é domínio próprio e sabedoria. Então, se você é aquela pessoa que quando bebe uma taça de vinho, aquela meia tacinha, você já começa a dar risada. Você diz assim: pastor, se eu tomar uma meia tacinha, eu já começo a dar risada. Se eu beber a segunda, eu já começo a querer tirar a roupa. Então, não bebe. Então, não beba. Porque vai dar ruim. Não, você não tem que provar nada para ninguém. Agora vai provar que eu só vou provar que eu sou macho, vou beber na garrafa. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que ser sábio e ter domínio próprio. Porque tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Amém? Você não quer beber, não beba, mas não enche o saco de quem bebe. Agora, você quer beber? Tenha sabedoria, tenha moderação, domínio próprio. Porque se eu te encontrar bêbado no meio da rua, eu vou bater. Não vou orar, eu vou bater. Que tem gente que fala: pastor, sou meu pai espiritual, então vou fazer de papai, viu?
Já teve gente que falou assim, isso há muito tempo atrás, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não está sabendo, mas eu estou sabendo, tem jovens da nossa igreja que estão bebendo e até fumando maconha. Eu disse: é mesmo? Engraçado, eu nunca fui fuçar isso para saber, porque esse espírito chamado de fofoca nunca ganhou espaço na minha vida. Mas eu prefiro o jovem bebendo e fumando maconha na igreja do que lá fora, porque aqui dentro ele tem uma chance, lá fora é só ladeira abaixo. Mas quando você fala isso, a igreja, ela é tão hipócrita, que ela responde amém para uma frase, na qual ela não acredita. O mundo não entende essa frase, mas a igreja não acredita. A frase é: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quando a gente diz isso nas igrejas, as pessoas batem palma e dizem amém. Mas se o pecador começa a entrar em volume dentro da igreja, peraí, esse pessoal vai entrar aqui, esse pessoal bebe, esse pessoal fuma, é drogado, é isso e aquilo, olha só o cara, olha a aparência da pessoa, todo tatuado, só pode ser drogado, isso aí, não. Quando começam a chegar os drogados, os bêbados e as prostitutas, aí a igreja se arrepia toda. E é preciso que a gente entenda que quando os pecadores chegam, nós temos que estar preparados para influenciá-los e não o oposto. Eu ouvi uma conversa de uma mãe daqui da igreja, que eu falei: cara, essa pessoa pegou o espírito da coisa. Ela disse: pastor, na escola do meu filho, na sexta-feira é o dia que cada um dos alunos pode levar o que quiser. Criança, né? Pode levar o que quiser. Aí um leva um brinquedo, o Transformer, o Hot Wheels, sei lá. O filho dela leva a Bíblia. A Bíblia de criança, aquelas Bíblias cheias de imagem. E embora a escola seja uma escola laica, seja uma escola que não fala do Evangelho e não estimula as crianças a lerem a Bíblia, ele prega na salinha para os colegas e todo mundo ouve, inclusive a professora. Mas sabe com quem essa criança aprendeu isso? Ela aprendeu com o pai e a mãe, porque pai e mãe são as maiores influências na vida de uma criança. Claro que essa criança vai sofrer influência de amigos, professores e várias coisas do lado de fora, mas a nossa influência do lado de dentro é a maior e mais importante influência. Por isso é que nós temos agora um culto no mês, quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês é um culto da família. A gente se reúne aqui para orar pelas famílias, e o meu convite para você é: nas outras 3 quintas-feiras do mês, se reúne com a sua família na sua sala. Pai, mãe, filhos, ore com seus filhos, ore pelos seus filhos, deixe os seus filhos orarem por vocês, os pais. Imponha as mãos sobre os seus filhos, permita que eles imponham as mãos sobre o pai, sobre a mãe. Ore. A igreja católica, quando eu era criança, todo ano lançava um propósito, eu me lembro de um ano que o propósito era: a família que ora unida, que reza unida, permanece unida. A gente devia ter abraçado esse propósito. A igreja tinha que ter abraçado esse... mas é o católico. Cara, a igreja que ora é uma igreja que prevalece. E a família que ora é uma família que prevalece. E nós precisamos valorizar a nossa família. Amém, gente? Quinta coisa: pare de ficar dando ouvidos ao legalismo. Tem gente que dá ruim, por quê? Vem à igreja no domingo, ouve o pastor Fragale, mas aí na segunda liga o YouTube e vai ouvir o pastor fulano, na terça ouve o pastor ciclano, na quarta ouve o pastor Beltrano, faz uma salada russa na cabeça, e no final o evangelho que essa pessoa tem na cabeça é uma misturada danada. Tem problema nenhum você visitar outras igrejas, mas você tem que escolher o que você quer da vida. Você quer vida ou quer morte? Quer graça ou quer legalismo? Escolhe e mete o pé aonde você escolheu. Graça vai propiciar vida, legalismo vai propiciar doença, decepção, separação, morte. O diabo chupando manga na praia do Arpoador, sexta-feira à tarde, vendo o pôr do sol. Então é preciso que você se conscientize. Não dê margem para o legalismo na sua vida. Pastor, eu queria conhecer mais sobre a graça. Se inscreve para o Nova College. Vai fazer Nova College. Quando é a próxima inscrição?
Alguém sabe? Sabe aí, Jorge? 1º de abril. Pronto, falou o diretor da escola. Se ele não soubesse, ninguém mais saberia. 1º de abril, abre novamente. Ah, pastor, mas é difícil. Tu quer moleza? Eu vou comprar para você um pudim, você senta em cima. Mas eu não tenho tempo. Claro que tem tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. É uma questão de prioridades. Sexta coisa: pare de olhar para trás e se colocar como vítima. Pare de se vitimizar. Olhe para frente. Ah, pastor, mas só eu e Deus sabemos o que eu sofri. Aí a pessoa começa a atribuir que o problema é porque quando ela era pequena, não sei o que, e fala que aconteceu isso, aquilo outro. Meu irmão, não adianta você ficar se queixando do que aconteceu. Olhe para frente e creia. Deus tem propósito para a sua vida. E faça como Paulo, deixando para trás o que para trás fica. Eu sigo adiante olhando para o autor e consumador da minha fé. Amém, gente? Não se vitimize. Não se vitimize em hipótese alguma. Em sétimo lugar, pare de acusar os outros pelos seus problemas. Pare de acusar os outros pelos seus problemas. A sociedade, o governo, a igreja. Pare de acusar os outros. Assuma a responsabilidade da sua vida. E diga: caramba, se alguém me prejudicou, paciência, eu vou tocar a bola para frente, porque Deus tem propósito para a minha vida. Amém, gente? Então não jogue sobre os outros a responsabilidade. Em oitavo lugar, pare de olhar para o presente como se fosse um beco sem saída. Deus tem caminhos que Ele abre aonde não há saída alguma, onde não há caminho algum. Deus abre portas aonde não há porta alguma. Deus coloca janelas onde não há janela alguma. Então, ainda que você esteja num beco sem saída, Deus pode abrir uma porta aonde não existe porta alguma, fazendo um caminho onde não há caminho algum. Simplesmente continue crendo e pare de olhar para o seu presente como se fosse um beco sem saída. Por que o meu presente não é um beco sem saída? Porque Deus tem propósito para a minha vida. Aleluia. Em nono lugar, pare de dar ouvidos às acusações e à condenação por coisas do passado. Condenação não vem de Deus. Eu vou dizer para você mais uma vez. A acusação não é algo que venha do Espírito Santo. O Espírito Santo não está na igreja, não está na sua vida para te convencer do pecado. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo convencendo do pecado, ele diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nem esses outros dois é convencimento que ele está falando para a igreja. Embora o papel do Espírito Santo na igreja é convencer a igreja da justiça. Não é do pecado, mas da justiça. Convencer do pecado, você tem uma coisa chamada consciência. Quantos aqui, quando erram, sabem que erraram? Espera aí, levanta a mão bem alto, para eu ter certeza que 100% levantou a mão. Por quê? Porque nós não somos besta, não somos burro e não somos... Quando a gente erra, a gente sabe, o Espírito Santo não precisa falar. Mas o que a igreja precisa? De ser convencida pelo Espírito de Deus da justiça, da nossa justificação. Quanto mais convencido da justiça, da minha justificação em Cristo eu for, menos eu pecarei. O pessoal por aí fora não entende isso e acha que você tem que pregar sobre o pecado. E é incrível. Quanto mais sobre o pecado o pastor prega, mais a igreja peca. Quanto mais nós entendemos justiça, menos nós pecamos. Amém. Em 10º lugar, pare de olhar para o futuro com medo e sem esperança. Não fique agora olhando para o passado. Não fique agora olhando para o presente como se fosse um beco sem saída. Mas também não fique olhando para o futuro com medo e sem esperança. Teu futuro está nas mãos de Deus. Você pode dizer isso: o meu futuro está nas mãos de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Em 11º lugar,
tire os olhos de você mesmo e comece a servir. Tire os olhos do seu umbigo e comece a servir. Há uma bênção em sermos servos, em servirmos. Há uma bênção em servir. A ciência já comprovou, isso é moda hoje em dia, né, dizer, porque a ciência já comprovou, mas a ciência já comprovou que pessoas que se dispõem a servir o próximo são pessoas mais saudáveis e mais felizes. Então sirva, apresente-se para servir. E por fim, em 12º lugar, coloque o seu olhar em Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. Sabe, o povo de Israel estava no deserto, e numa oportunidade, já que o povo estava no erro, vieram serpentes abrasadoras. Gente começou a morrer, Moisés orou, Deus disse: Moisés, faça uma serpente de bronze. Todo aquele que for picado, mas olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. Então a pessoa era picada, não adiantava ficar: Moisés, está doendo, Moisés, me ajuda. Não, para de olhar para Moisés, olha para Jesus. Para de olhar para o pastor Jorge Dalto, olha para Jesus. Para de olhar para a pastora Denise, olha para Jesus. Para de olhar para o pastor Fragali, olha para Jesus. Nós queremos, os pastores da Nova, nós queremos ser, obviamente, é claro que nós queremos ser exemplo, referência, para que você possa ver Jesus em nós. Mas nos imite em imitar Jesus. Sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Coloque os seus olhos nele. Ele é o autor e consumador da sua fé. Não fique olhando para a sua dor. Não fique olhando para o seu problema, para a sua dificuldade. Olhe para Jesus. Ele é a serpente de bronze. E Ele tem para você libertação, restauração, cura e bênçãos sem medida. Amém.